vídeo de hoje do canal, vamos ver os reacts aí, análise, opinião acalorada depois do assalto que ocorreu ontem no Morumbi entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Então, perder tempo não, vambora para o vídeo. Fato, mas é um fato também que hoje a arbitragem condicionou a vitória do Palmeiras. A arbitragem não é só o pênalti é um pênalti escandaloso, a gente tem que falar. Mas o Gomes deu uma pisada no Tapia, nada. O Andreas Pereira deu uma pisada no meio campo ali, nada. E o Gomes dá uma cotovelada no Tapia de novo depois, nada. Então assim, é um campeonato manchado pela arbitragem e é mais fácil, é mais digno você pegar e dar o título pro Palmeiras. É mais fácil, já que é o que quer a arbitragem hoje, é mais simples você pegar e falar: Palmeiras, vem cá, tá aí a taça pra você, campeão, parabéns. Porque hoje, com o que acontece, e aí você não vê, o próprio Flamengo, né, essa temporada, cara, já foi prejudicado. E tem que ficar muito de olho esse Flamengo nos próximos jogos. O time do Cruzeiro tem que ficar muito de olho, porque é muito esquisito o que acontece aqui hoje. Porque assim, se aquilo não é pênalti, nós podemos passar rasteira em todos os caras dentro da área que não vai ser pênalti, ué. Ué, se a bola passar, o cara for correr atrás da bola, pica o pé nele, pô. Pica o pé nele que não é pênalti. Eu não entendi. Eu não entendi como é que os caras não... E aí, tomara que tenha o áudio do VAR, né? Porque, cara, aquilo ali já é... O árbitro do campo já teria que ter dado aquele pênalti, porque foi na cara dele. Conforme ele acompanha o movimento da bola, ele vê o Alan, escorregou. Pô, o choro é livre, pai. Se ele escorregou, ele pega o tapa dentro da área, pênalti. E eles não deram aquele pênalti, mano, um absurdo, cara, um absurdo. A arbitragem brasileira, a arbitragem não, aquele maluco que apitou o jogo, ele é tenebroso. Que maluco ruim. Deus o livre. Talvez um dos clássicos aí dos últimos tempos do Paulistas, a arbitragem mais absurda que eu já vi, né? Conseguiu superar o pênalti do Vitor Roque lá, um negócio inacreditável. Mas eu tô aqui ao lado do Arnaldo Ribeiro, e estou aqui ao lado de vocês, e só da minha parte. Vão falar, não, porque não sei quem não joga mal, porque o Rodriguinho perdeu, porque o Rodriguinho errou. Eu absolvo todos os jogadores, todos. Os caras se mataram em campo de novo. E não dá quando você tem um juiz como esse cara aí, o Arnaldo. E aí, vocês acharam? O que você achou? Bom, tirando cheiro da grama, eu odiei. Foi uma das piores derrotas do São Paulo em todos os tempos. Perder de 3-2 de virada para o rival, isso não existe. Agora, o São Paulo está falando, agora o Carlos Belmonte, daqui a pouco o Alex Salvador vai trazer informações lá, falando contra a arbitragem, mas é aquilo. Depois do leite derramado, não adianta, né? Então, o São Paulo tinha hoje uma missão muito complexa, que era lidar com o melhor time do campeonato e saber que, a partir da metade do segundo tempo, o time ia morrer fisicamente, porque vinha de quinta-feira à noite em Fortaleza e tudo mais. Quando teve, e o São Paulo tentou definir o jogo antes, quando teve a oportunidade de definir, o árbitro meteu a mão no São Paulo, né? O São Paulo não tomou a virada só por conta disso. Depois faltou perna, o Marcos Antônio não aguentou, o Crespo mexeu mal. Mas o que eu digo, e essa é a principal diferença, essa para mim é a principal diferença do São Paulo para o Palmeiras, ou do São Paulo para o Flamengo. Não é a grana, não é a estrutura, é a incapacidade de se colocar como grande nesses duelos, de impor o seu calendário, a sua arbitragem, não ser afanado em casa. E vamos combinar que na era Abel, a quantidade de decisões pró-Palmeiras no Clássico é inacreditável. Sabe quem vai lucrar com essa situação, ou quem vai espernear com essa situação de hoje no Morumbi? Tiroli, não é o Belmonte, é o Flamengo. Você vai ver como o Flamengo vai inclinar. Eu dou razão. E tá certo o Flamengo, porque esse jogo pode ter significado o campeonato para o Palmeiras, né? Então o Abate Abel, que apitou o Flamengo na rodada passada e mal, apitou esse jogo e meteu a mão no São Paulo. E a gente já viu de tudo, né? A gente já viu gol contra sendo anulado no último momento, a gente já viu pênalti simulado definindo a classificação do Paulista, já viu de tudo, né? E o árbitro hoje, a despeito de todos os detalhes que a gente tem que falar, e acho que a questão da cefalia do São Paulo passa pelo presidente, direção de futebol, técnico e principais jogadores que têm uma incapacidade gigante de indignação, de liderança. Esse é o mais complicado. O São Paulo tem um time de veteranos caros que não consegue se indignar e se impor numa partida de futebol, né? E quando entra o Rodriguinho, que todo mundo fica xingando, não é possível que o São Paulo tenha um jogador de 3 milhões no banco, meia, que não possa entrar num jogo faltando 20 minutos para administrar o jogo, no caso do Oscar. Não é possível que um jogador como o Lucas não possa jogar 20 minutos num jogo que está 2-0. Não é possível. Então, assim,
Se é para ter jogador cascudo, experiente, que sejam cascudos experientes na hora do confronto e não apenas na folha salarial. É isso que aconteceu. Estava 2. Então, nós vimos o que aconteceu, só que o time do São Paulo não se indignou com aquilo, né? Não acabou com o jogo, não foi para o confronto, né? A gente viu o que aconteceu, né? O Belmonte falou aí, vamos ver se agora adianta alguma coisa do leite derramado. Se é que ele vai ficar no comando do time. Então, mas continuando, só para completar, então o time já estava 2-0 no placar, tem um pênalti a favor, era para ser 3-0 no placar, depois teve um cara que era para ser expulso e não foi, era para ser 3-0 com 10 a mais. Você podia estar cansado, você podia ter jogado em Fortaleza, podia ter jogado na Conchinchina, 3-0 com um a mais, convenhamos que a história podia ser. Pode não ter se indignado, mas, cara, quando tem um juiz que decide um jogo desta maneira, numa boa, cara, eu não ponho na culpa de jogador, nem do Rodriguinho. Os caras que não entraram talvez podiam mudar alguma coisa. Muito claro. Mas não dá. E o Ramon Abateabel, ele tá colado no lance. Só que pior do que ele é o VAR. O VAR que eu vou colocar o nome aqui, que eu nem lembro o nome do VAR, mas eu vou colocar aqui no vídeo. É pior do que ele. Porque o VAR tá ali, ó, numa salinha com 70 televisões, com 70 telas, com ar-condicionado. E o cara olhar para aquele lance e não marcar nada é muito estranho. Ou você é muito ruim, vocês da comissão são muito ruins. E eu acho que vocês são ruins, tá? Porque no Brasil não existe árbitro profissional, infelizmente. Ou foi muito estranho, porque é um lance assim que não existe margem pra errar. Não tem margem pra errar. Só que além da arbitragem, também teve um pisão, né, no Marcos Antônio, que o Rigoni foi expulso por um lance muito parecido no meio de semana. Só que aqui não aconteceu nada. Então assim, o critério também da arbitragem, Samir Chaud, você que é um cara que entrou agora, na minha opinião entrou bem, reveja a arbitragem no Brasil, cara. O presidente do Grêmio falou, a diretoria do Grêmio, na verdade, falou sobre rebaixamento de árbitro, tem que ter alguma coisa. Porque é muito fácil o cara errar no Brasil, entendeu? É muito fácil o cara errar no Brasil. Mas enfim, sobre o jogo, quando eu falo sobre vitória, sobre, na verdade, vexame, vergonha, vitória é algo que está sendo difícil pro São Paulo aí nos últimos tempos, né? Teve agora contra o Fortaleza, mas quando eu falo sobre vergonha, é porque vocês foram eliminados no Campeonato Paulista pro Palmeiras, também com erro de arbitragem, mas foram eliminados. Copa do Brasil nas oitavas vocês foram eliminados, para um time que tá na Série B. Libertadores nas quartas, um time do Equador, um time ruim do Equador, um time bem meia boca do Equador. E aí quando vocês têm a chance, jogadores, diretoria, que vai ser assunto aqui desse vídeo, vocês têm a chance de dar uma volta por cima, de demonstrar algo diferente, de 30 mil pessoas aqui, trazer o torcedor de novo pra perto, vocês fazem essa vergonha aqui. Ah, mas a arbitragem interferiu no resultado. Lógico que interferiu. Não tem como falar que não, lógico que interferiu. Só que vocês tomam 3 gols, abrindo 2-0, tomam 3 gols do Palmeiras. Vocês estão jogando em casa, pra 30 mil pessoas. É uma vergonha, cara. Vergonha. Vergonha é uma das maiores da temporada. Talvez mais vergonha do que ser eliminado pra LDU. Então, com todo respeito, tem que ter uma reformulação gigantesca no elenco de São Paulo. Tem uns caras que não podem mais jogar no São Paulo ano que vem, assim, pela reformulação, cara. Tem que acontecer. Reformulação na diretoria do São Paulo. Que o São Paulo vai ser o assunto do vídeo que vai sair amanhã, tá? Vou chegar em casa agora e vou gravar. Tem que ter uma mudança drástica em relação à diretoria de São Paulo. Drástica, urgente. Eu, como não vim hoje, né, falar sobre o roubo, o assalto, o escândalo, o que você queira chamar que aconteceu ontem no Morumbi, mas eu entro muito na linha do Tirone, não dá muito pra falar da parte esportiva, por mais que tenha uns bananas aí que se aproveitem disso, porque o que o juiz ali fez, ele realmente influenciou no resultado da partida, né? Você vê o Zinho, né? O segundo absurdo é o Crespo não ter falado do São Paulo em campo. Cara, mas não tem nem condições, desculpa, assim. Quer defender o Palmeiras, defende, entendeu? Respeito, mas eu vou defender o Palmeiras e vou dar essa opinião. Mas não tem como, é uma coisa muito fora do comum, né? E tava claro também, pra quem gosta de futebol, acompanha, que o segundo tempo seria muito difícil, porque fisicamente o time do Palmeiras é melhor. E aí você tem uma saída que é fundamental, né? A saída do Marcos Antônio, que estava arrebentando no jogo, entra o Rodriguinho, que faz tudo errado, né? Uma péssima troca do Crespo. Botasse o Luiz Gustavo, botasse, sei lá, um outro volante, né? Botasse mais força no time, né? E aí é um time muito cansado. Não soltar para o Luciano. E aí fica outra questão, onde anda o Oscar, né? Porque o Lucas entra só no final da partida, por mais que a gente veja que ele estava totalmente fora de esquadro. Mas não tem muita esperança, né, com relação a esses jogadores. O São Paulo gastou uma grana com Caleri, Luciano, não, perdão, Caleri, Lucas Moura, Oscar e o próprio Luiz Gustavo, né, pra nada, né, nesse ano, né. Nadou e morreu na praia. É dolorida, mais uma derrota dolorida.
né? O PVC coloca lá na sua análise que já são 9 jogos de invencibilidade do Palmeiras, choque rei. Mas se você colocar com muitas questões de arbitragem, mas com muitas questões de arbitragem, né? E o São Paulo vai lá chorar o leite derramado. Depois a CBF já falou que vai encostar esse juiz e tudo mais, mas não mudou em nada no final das contas, né? Quando você, com o time do Palmeiras, que é superior tecnicamente e fisicamente estaria melhor no segundo tempo que o próprio São Paulo, que se matou para fazer aquele 2-0, com um jogador a mais e com 3-0 no placar, fica mais difícil. Não digo que é impossível, mas fica muito mais difícil, né? Então, não tem como colocar hoje na conta. Ah, mas o Bobadilla podia ser expulso. Eu vi no canal do Massini, né? Poxa, gente, vai forçar a barra demais, vai. Ah, porque tinha uma amarela e fez uma falta no Vitor Roque perto da área. Essa é uma falta de jogo. Que poderia ou não ser para cartão, mas na minha opinião não. Não porque é a favor do Palmeiras e nada disso, mas é uma falta comum, normal. E tudo bem, quem encontrar desculpas, né? Mas até ele mesmo, que é palmeirense, que participa do G4, falou que, cara, foi um assalto essa questão do pênalti, né? Não tem como falar que não foi pênalti. E aí fica a curiosidade agora para escutar o VAR, né? Para escutar qual foi a conversa no jogo. Mas mais uma vez, né? Contra o Palmeiras, o São Paulo é prejudicado, já foi esse ano. Aquele pênalti bem, né? Que não foi lá no Allianz, na semifinal do Paulista. E isso, infelizmente, Leco, Aidar e Casares colocaram o São Paulo onde o São Paulo tá, né? É um time médio, é um time que briga, luta dentro de campo, acho que a gente não pode falar, com imitações, mas que fora de campo não tem força nenhuma, né? É zero. E é roubado uma vez atrás da outra. Ontem foi mais uma para essa história recente. E aí também, claro, tem méritos do Palmeiras, conseguiu fazer os 3 gols. Na minha opinião, o segundo gol com falha do Rafael. O Rafael, pra mim, aqui, cara, 880. Faz uma grande defesa contra o Victor Roque, cara a cara no primeiro tempo. E no segundo tempo, a cabeçada realmente. O cara só podia cabecear ali, mas não tinha como. Aí o chute de fora da área, aí sim, né? E aí o terceiro gol aqui, cruzamento. Que o pessoal não acompanha, né? Alan Franco e o Cedi, que já é bem comum esse tipo de gol que o São Paulo toma, né? Só ficou a Arboleda sozinho na foto, uma contra 3, aí não dá. O São Paulo toma o terceiro no finalzinho do jogo. Triste, né? Chato, o resultado não vai mudar, entendeu? Então, o Palmeiras foi beneficiado no final das contas, até também porque o Flamengo perdeu para o Bahia, então ele vai para a primeira colocação. O São Paulo estaria no G6, não está mais. Fica mais distante de uma possível vaga da Libertadores, né? E muita coisa tem que ser trabalhada, muita coisa tem que ser explicada. Casos de Oscar, casos de Lucas esse ano, né? Porque o São Paulo vendeu a base inteira para poder sair no positivo. Mas esses caras vão continuar o São Paulo ganhando a bagatela que ganham para jogar, sei lá quantas partidas, pouquíssimas partidas, né? O Lucas até botou que o São Paulo, né, que a gente não pode desistir, algo do tipo. Não é isso, mas tá difícil, cara. Entendeu? Você sai 2-0 no clássico e toma 3, realmente é pra lá, é pra acabar com a semana do São Paulino. Mas vida que segue, foi um jogo atípico, com grande, digamos assim, influência da arbitragem. Já foi até confirmada pela própria CBF. E aí depois de Belmonte, o Rui Costa falou lá, reclamar o leite derramado, mas aí já é tarde. O Casares só fica postando no seu Instagram, que falou com X, falou com Y, e mostra os erros de arbitragem. Mas passou. No final das contas, quem levou os 3 pontos, quem levou a vitória foi o Palmeiras. Foram um pouco mais de 30 mil torcedores, também cada vez mais se desligando da equipe, que é triste, já que o São Paulo precisa muito desses torcedores, e isso acaba auxiliando o seu Casares, acaba auxiliando o adversário, né? Mas e ele não vai abaixar o ingresso. Ele vai abaixar o ingresso para ser xingado o jogo inteiro? O Casares não vai. Entendeu? Então, quem puder, vá. E vamos continuar torcendo, né? Eu acho que pelo menos assim, eu não vejo em nenhum momento que os caras, entendeu? Entregam o jogo. Mas cara, cansou. É um time que briga muito, é um time que tem muitas limitações. E, cara, tem que se acostumar com isso, infelizmente, né? Porque eu não consigo ver luz no fim do túnel. E aí você vê o Miller lá metendo maga, né? Mas o Miller era uma época que só tinha craque no time, né? Só tinha muito bons jogadores, né?
Então é diferente. E ele também pode falar desculpa com todo respeito, quem gosta e quem não gosta, e de que ele venceu tudo. Então, é isso. Né? Vamos agora passar essa semana aí com muita dor de cabeça. Até a data FIFA aí, que pra mim, pelo amor de Deus, não serve pra nada. Mas também dá tempo aí pra tentar esfriar um pouco o ambiente, acho que não. E preparar o São Paulo para a próxima partida. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações, se puder nesse vídeo, como eu sempre peço. Deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores. Uma ótima segunda-feira a todos dentro do possível. Vamos esperar o VAR e valeu!